Olá, o programa Em Discussão entra no debate sobre a viabilidade ou não de um exame nacional de proficiência em medicina. Um teste no final do curso, à semelhança do que já ocorre com os advogados, para saber se o jovem recém-formado está apto a exercer a profissão. A má qualidade das escolas hoje é um drama na vida, inclusive, dos alunos e das famílias. Nós temos escolas, e não são só as privadas, existem escolas públicas também, que por conta dessa expansão não têm um campo de prática. Nós temos a convicção hoje, depois de 7 anos, de que o indivíduo que faz essa prova e não acerta 60% das questões desta prova, que é uma prova simples, básica, ele não tem condições de atender as pessoas. Nós estamos levantando uma questão da má formação dos médicos, das faculdades que não estão preparadas para formar esses profissionais. E nós estamos assistindo, senadores, a uma verdadeira invasão da área médica por várias outras profissões. A expansão das faculdades de medicina, a má formação dos estudantes, quando o médico se torna um risco para a sociedade. Elogios e críticas ao projeto que altera a legislação para o exercício da medicina. O Em Discussão começa agora. Essa é a evolução do número de cursos de medicina no Brasil. Não é? A gente vê que de 2000 para frente houve um aumento exponencial. Hoje o Brasil tem 197 cursos de medicina autorizados. É o campeão mundial em número de cursos de medicina. Na verdade, a gente só perde para a Índia. A Índia tem 210 cursos, só que a Índia tem 1 bilhão de habitantes. Então, nós temos 197 cursos de medicina. Nós temos mais cursos de medicina do que os Estados Unidos, mais cursos de medicina do que a China, mais cursos de medicina do que a Rússia. Mais da metade deles são cursos privados, quase 60% são cursos privados e 42% são cursos públicos. De janeiro para cá, o Ministério da Educação autorizou a abertura de mais 7 faculdades de medicina no estado de São Paulo. O estado de São Paulo já tem 37 faculdades de medicina. E absolutamente não precisa de mais faculdade de medicina. Eu faço uma pergunta aqui para a sociedade brasileira através dos seus representantes. Um país que tem um exame para os advogados e tem também para os contabilistas, né? Por que é que não tem exame para médico? Diante desse quadro, de uma proliferação de faculdades de medicina, de um aumento de vagas, no entender das entidades médicas até exagerado, o que tem provocado estudos estatísticos que mostram que possivelmente em 2016 nós teremos em algumas áreas urbanas do Brasil, como Vitória ou outras regiões, um número de médicos por habitantes alarmantemente elevado, muito superior aos 2,5 médicos por 1.000 habitantes, que é o que o governo procura atingir para o Brasil. Então, isso tem provocado uma procura das entidades de estabelecer alguns mecanismos que façam a aferição da formação desses profissionais após o término desse curso. Para isso, evidentemente, haveria necessidade de uma alteração na legislação. Qual seria a alternativa a um exame de ordem desta natureza? O pensamento construído dentro da Federação Nacional dos Médicos é de que poderíamos ter exames seriados de evolução dentro do curso a cada 2 anos. O estudante se submeteria a uma prova nacional e a cada 2 anos a evolução para o grau seguinte, ela seria realizada mediante essas provas. E, inclusive, no 6º ano. Neste momento, o quadro que se apresenta, retirado deste Congresso Nacional, realizado no mês de maio, em Natal, é de que a prova final, ela não encontrou dentro dos delegados de todo o Brasil, encaminhado dos 53 sindicatos de base, ele não encontrou uma ressonância ainda positiva. Há resistências e, por unanimidade, a posição retirada no Congresso ainda foi contrária ao exame de proficiência final nestes moldes propostos. E aí algumas críticas que são feitas, que eu estou procurando já responder, diz que esse exame não avalia todas as habilidades que o médico deve ter. Avalia sim, avalia o mínimo de conhecimento técnico cognitivo que o médico tem que ter.
Vários países já têm exame obrigatório condicionado ao registro, com uma metodologia igual a que a gente faz no CREMESP. A avaliação deve ser feita pela escola ao longo dos 6 anos. Nós concordamos com isso. A avaliação deve ser feita pela escola, inclusive não só a avaliação cognitiva, mas comportamental, de habilidades, etc. Só que a escola não faz. Infelizmente, a escola brasileira não faz. E o argumento, o exame penaliza o aluno. Olha, no nosso ponto de vista, a gente tem que defender a população que vai ser assistida. A questão de que penaliza o aluno, a gente acha que quem não pode ser penalizado é a população, que vai ser atendida por um médico mal formado. Mas, no momento, a tendência que se apresenta nos debates, nas discussões no Conselho Federal, ao longo dos anos, é a mesma tendência que aqui já foi declarada pelo nosso presidente da FENAM, da Federação Nacional dos Médicos, o Dr. Geraldo Ferreira. Nós não pensamos que uma prova isolada de final de curso seja a maneira mais adequada de se avaliar a capacitação do médico para o exercício da sua prática, da sua profissão. Eu tenho que avaliar, mas eu tenho que saber o que eu quero, o que eu espero daquilo de quem eu vou avaliar. Então, o que é que eu espero do médico nessa capacitação que eu quero verificar se tem? A medicina não é advocacia. Eu preciso saber sobre uma bicicleta. O indivíduo vai e descreve. Ela é composta por uma sela, 2 rodas, tem um guidão, eu sento na sela, faço movimentos centrípetos. Então eu peço para ele subir e andar. Ele sobe e cai. Não basta apenas demonstrar que tem um conhecimento, precisa mostrar que sabe fazer. É preciso ter habilidade e competência avaliada. E uma prova de final de curso, de cognição, não nos dá essa segurança. Com relação ao PL, acho que uma observação que cabe, já encerrando, é uma proposição interessante do senador Tião Viana, porque ela unifica o tratamento que nós estamos dando para o médico que se formou no Brasil e para o médico que se formou fora. As entidades se posicionaram apoiando o Revalida, que é um exame para os médicos que estão vindo do exterior, mas nós temos que avaliar os alunos que estão se formando aqui também. E isso traz uma isonomia de tratamento. Eu acho que é um dos componentes do projeto que é muito bem-vindo. O médico recém-formado hoje, que é um médico que não se desenvolveu bem do ponto de vista de entrevistar o paciente, fazer uma boa anamnese, uma boa história, de examinar, ele é um médico que tem um poder de decisão muito prejudicado. E é um médico que não diagnostica, e se não diagnostica, quando opta por tratar, vai tratar errado e mal. É um médico que pede muitos exames e quando recebe os resultados não sabe o que fazer com aqueles resultados. O médico e a profissão médica têm suas particularidades, então eu acho que é meritório, é necessário. Vamos discutir mais como fazer, quando fazer, de que forma vamos fazer e quais são as medidas paralelas que precisam ser tomadas para otimizar a boa formação do médico, como, por exemplo, a questão das escolas formadoras do médico. Que qualidade. E vejo aqui uma coisa semelhante. Estão exigindo também um exame de proficiência, o exame nacional, para o cidadão poder exercer a medicina. Aí eu pergunto, será que o exame da ordem tira os maus advogados do mercado? Não vamos ter erros grosseiros na advocacia? Não vamos evitar. Aqui também vamos evitar erros médicos? Também não vamos. Mas, com certeza, vamos reduzir. Com certeza, nós vamos melhorar o serviço de medicina ao cidadão, que foi o que o doutor Renato disse, que a preocupação do Congresso deve ser realmente, não com o mais adequado, o melhor para o estudante, que será um futuro profissional, mas para aquele que é cliente desse médico. Não é? Se nós temos hoje um volume razoável de erros médicos que ocorrem diariamente na história da medicina nacional, nós estamos vendo aí um caso atrás do outro de erros médicos, certamente não vai acabar e eliminar com esse exame. Mas, com certeza absoluta, vai ter uma redução bem maior desses erros médicos que ocorrem diariamente. No próximo bloco, quem fiscaliza as escolas de medicina e a experiência que já vem sendo realizada em São Paulo. A gente volta em instantes.